Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, essa semana eu gostaria de falar de um homem da Bíblia, o qual é considerado o homem mais forte, e mesmo ele sendo forte, mas no momento de fraqueza, ele deixou-se levar por uma mulher. Mulher essa que o traiu a sua confiança, que levou ele à morte. Esse registro bíblico está no livro de Juízes, capítulo de número 16, no versículo 3 a seguir, que diz assim: Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo sobre os seus ombros, e levou para cima até o cume do monte, que está defronte a Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuadeu e vê em que consiste a grande força, e com que poderia assenhorear-nos dele e amarrar, para que assim o afligimos, e lhe daremos cada um 1.100 moedas de prata. Queridos irmãos, queridos amigos, essa passagem bíblica fala a história de Sansão. Quem é que já não ouviu a história de Sansão na Bíblia? Todo mundo conhece a história de Sansão. Dessa passagem bíblica, ele entrou na grande cidade chamada de Dagon, e lá ele entrou e pegou as portas daquela cidade, da entrada da cidade, com os trincos, e arrancou e colocou sobre os seus ombros e levou para um cume bem alto e lá jogou. E após ele ter feito esse grande feito, ou demonstrando a sua força que ele tinha, ele volta e encontra-se com uma mulher essa que chamava Dalila. Então, o que acontece? Os filisteus, que é dessa cidade que Sansão arrancou essas portas, ficou sabendo que ele estava tendo contato com essa mulher chamada Dalila. Então o que os filisteus fizeram? Eram 5 cidades onde tinha 5 reis. E esses 5 reis filisteus chamaram Dalila e persuadiram ela. Chegou ela, já que você está, em outras palavras, já que você está tendo contato com Sansão, pergunta para ele de onde é que sai tanta força que ele tem. E você conseguindo, cada um de nós vamos te dar 1.100 moedas. Então o que acontece? Essa mulher começou a ter contato com Sansão, começou a ter relação com eles, viveram juntos. A Bíblia disse que ela começou a pesquisar, ou seja, começou a perguntar para Sansão de onde é que vinha tanta força. E por 4 vezes ela perguntou para Sansão. 3 vezes Sansão levou como se fosse na brincadeira. Não levou a sério, falou umas brincadeiras com ela. E na 4ª vez ele falou de onde vinha tanta força. Na primeira vez ele falou para ela que se amarrasse as suas mãos, seus pés com a tira de couro, se amarrasse ele com a tira de couro, ele ficava fraco. E tira de couro naquela época era muito forte para se quebrar. E aí o que acontece? Aí ela pegou e falou: Sansão, aí vem os filisteus. E aí Sansão quebrou aquela tira de couro com maior facilidade. E os filisteus, os soldados filisteus, não conseguiram prender ele, porque os soldados filisteus estavam na casa de Dalila, escondido. Aí Sansão pega no sono novamente. Aí, antes dele pegar no sono, ela pergunta para ele: você falou que era tira, mas você está brincando comigo? Qual é e como é que vem tanta força? Aí Sansão falou para ela: não, se você amarrar umas cordas novas, amarrar minhas mãos, meus pés, eu não vou conseguir me soltar. E aí o que ela faz? Ela pega e amarra ele de novo. Depois dele dormir, ela pega e amarra ele com as cordas novas. E aí ela pega e grita: aí vem os filisteus, Sansão. Aí ele levanta com tudo e quebra as cordas. E aí os filisteus não conseguem pegar ele. Aí pela 3ª vez ela de novo tenta persuadir ele e pergunta: não é possível, você não está me falando a verdade. Aí ele pega e fala: não, agora eu vou te falar, se você amarrar as minhas tranças, e eu perco a minha força. Aí a Bíblia disse que ela, após ele dormir, ela pegou, amarrou as tranças, porque Sansão tinha os cabelos grandes, amarrou as tranças dele, e aí gritou:
né? Aí vem os filisteus. E quando os filisteus chegam, aí Sansão desamarrou as tranças e eles não conseguiram pegar Sansão. Então o que acontece? Por 3 vezes ele falou na brincadeira, mas essa mulher conseguiu persuadir a ele, ou seja, molestou ele de uma forma que na 4ª vez ele falou a verdade. Qual foi a verdade? É que se cortasse o seu cabelo, as suas forças eram pequenas, ele perderia todas as suas forças. E aí ela, na 4ª vez, ela conseguiu. A Bíblia disse que Sansão dormiu, ela pegou uma navalha e raspou os seus cabelos, né? Ficou careca, sem nada de cabelo. E aí quando ela gritou, aí vem os filisteus, Sansão. A Bíblia disse que Sansão levantou para enfrentar os soldados filisteus, mas sua força já era pequena, não tinha força. E aí os filisteus pegaram ele, levaram para o templo chamado Dagon, e lá arrancaram as suas 2 vistas, ou seja, arrancaram os seus olhos, e ele ficou no cárcere preso. E nisso que ele ficou no cárcere preso, a Bíblia disse que os reis, esses 5 reis que tinha Sansão como inimigo, pegou e mandou pegar ele lá no cárcere, onde ele estava encerrado numa cadeia, e trouxe ele amarrado e colocou no templo e começaram a humilhar ele. Começou a dançar, começaram a humilhar ele. Mas a Bíblia diz que Sansão, nesse momento que ele estava sendo humilhado, seus cabelos começaram a crescer. Então automaticamente o cabelo começando a crescer, ele ia começar a ter força novamente. A Bíblia disse que ele pegou, chamou um dos homens que estava ao seu lado e falou: me leve até as colunas centrais desse templo. Porque Sansão estava cego, ele tinha perdido as vistas, porque eles arrancaram os olhos de Sansão. A Bíblia disse que Sansão mandou esses 2 homens levar a coluna central do templo, porque Sansão conhecia aquele templo. Prova é que o primeiro versículo que eu li diz que ele entrou nessa cidade e arrancou os portões da cidade. Então ele conhecia esse templo. E a Bíblia disse que ele ficou entre as 2 colunas centrais do templo. E ele clamou ao Senhor e disse: ó Deus, peço-te que lembre de mim. Ou seja, ele estava falando: peço que lembre dos feitos, das grandes obras que eu tenho feito, dos inimigos que eu tenho derrotado para ti, ó Deus. E eu peço que renove, me dá força só esta vez, para que eu possa destruir todos os filisteus. E a Bíblia diz que Sansão, após ele fazer essa oração, Deus restaurou as suas forças. E quando restaurou as suas forças, a Bíblia disse que ele já estava nessas 2 colunas centrais do templo, e ele pegou e afastou as 2 colunas centrais com os seus braços fortes, e a Bíblia diz que o templo veio para baixo, ou seja, o templo caiu, porque tirou as colunas centrais, que era a firmeza do templo, e desabou. E nesse desabamento, a Bíblia disse que Sansão, a exclamação que ele teve, o pronunciamento que ele teve foi: morra Sansão e todos os filhos teus. E aí o templo caiu abaixo, morreu Sansão e morreu muita gente. Muitos filisteus foram mortos naquele dia. Prova que a Bíblia diz que foi mais os que morreram na morte de Sansão do que morreram quando ele era vivo. O que eu quero trazer para essa palavra? Que devemos tomar cuidado com quem nós fazemos acordo, com quem nós assumimos compromisso, e qual é a forma que estamos assumindo esse compromisso ou esse acordo, porque nós não sabemos o que pode acontecer lá na frente. Principalmente nós no mundo cristão devemos tomar cuidado, não fazer acordos que não venha nos trazer sérias consequências lá na frente. Foi o que Sansão fez. Ele assumiu compromisso com uma pessoa que não era do mundo cristão. Ele tinha que assumir compromisso com uma mulher israelita, uma mulher do povo de Israel. E ele foi assumir justamente compromisso com a mulher, além de não ser do seu povo, do seu meio cristão, ainda uma que era dos inimigos de Deus. Então ele teve uma séria consequência, mas ele foi bem feliz, porque nos seus últimos dias ele ainda conseguiu pedir forças ao Senhor, ou seja, conseguiu se reconciliar, restaurar as suas forças, pedindo ao Senhor. O Senhor restaurou as suas forças e ele conseguiu derrotar todos os inimigos de Deus
e também conseguiu salvar a sua vida, porque aí ele foi salvo, porque ele renovou as suas forças, ou seja, ele se reconciliou, ele pediu forças ao Senhor, o Senhor deu forças para ele, e ele conseguiu vencer os seus inimigos. Que Deus abençoe. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa semana. Tome cuidado com quem você faz acordo, toma cuidado com quem você se relaciona, porque você não sabe o que pode acontecer lá na frente. Então peça direção a Deus com quem você faz, como você está fazendo determinados acordos ou determinados compromissos, para que lá na frente você não venha ter sérias consequências, igual teve Sansão. Mas Sansão foi bem feliz, porque ele conseguiu reverter, conseguiu corrigir o erro que ele fez, e o Senhor o abençoou, e do nome do Senhor foi glorificado. Essa é a palavra de Deus nessa semana para você, meu irmão, meu querido. Tome cuidado com os compromissos que você tem feito, os acordos que você tem feito, para que você possa se dar bem e não se dar mal. Igualmente Sansão se deu a assumir um compromisso com essa mulher chamada Dalila, que traiu a sua confiança. Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, @Jere, ou se você estiver vendo no Instagram também, @Jeremias1967. Compartilhe essa palavra para que ela possa chegar mais longe. Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome do Senhor.